Um, dois, três. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a um episódio do FerraCast, o podcast para quem não quer se ferrar. Se você ainda não curtiu o nosso canal, aproveite e curta. Eu sou o Ferra, para quem não me conhece, graduado em engenharia, 20 anos de experiência no mercado financeiro e 8 anos em restauração de empresa. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo a Josi, que além de psicóloga é empresária. Eu vou deixar ela se apresentar um pouco. Seja muito bem-vinda, Josi. É isso aí. Obrigada pelo convite, primeiramente, né? Vou me apresentar aqui brevemente. Eu sou Josi Miranda, sou psicóloga, especialista em saúde mental e psiquiatria pela USP. Trabalho mais ou menos 10 anos aí nessa área de atendimento clínico, com gestão, com liderança, né? E nos últimos 3 anos eu fundei aí a Miranda Health, que é uma clínica especialista no atendimento para brasileiros que moram no exterior. Caramba, que legal. Sim. Então, nossa operação hoje está presente em mais de 15 países, em quase todos os continentes. E a nossa operação ela é 100% online. 100% então, online? 100% online. Temos psicóloga que mora na Alemanha, BH, Salvador, enfim. Então, estamos todas espalhadas e de vez em quando a gente usa o ponto de encontro aqui em São Paulo, né? Que é o nosso escritório ali que fica na Avenida Paulista. E esse teu mergulho no mundo digital tem a ver com a Covid ou não? Você já tinha isso na cabeça antes? Eu sempre gostei de independência geográfica, né? Ah. Então, eu venho de uma família que é meio nômade, assim. Então, se mudar, cada estação do ano eles se mudavam para um lugar. Então, eu nasci no Ceará, né? Você nasceu no Ceará, isso que eu ia te perguntar. Isso, nasci no Ceará. Dizem que eu ainda tenho um sotaque, eu não sei se é verdade. Um pouco, um pouco. 11 anos que eu moro aqui em São Paulo, a gente vai perdendo um pouco, né? Mas eu nasci no Ceará, então na minha infância meus pais moraram um pouco aqui em São Paulo, depois a gente voltou e morou em várias cidades do Ceará, enfim. Meu pai já morou no Amazonas. E aí eu sempre tive essa questão de viagem, de conhecer novos lugares, novas culturas, né? Então antes da pandemia eu já tinha um pouco essa ideia de que eu queria trabalhar com algo que me desse essa independência, mas não sabia o quê, nem como, né? Entendi. E o que te levou a vir para São Paulo? Você estava lá no Ceará? Tava lá no Ceará, eu passei no vestibular, né, ganhei uma bolsa de estudos, e aí eu precisava de uma desculpa perfeita, porque na época eu tinha o que ali, 18, 19, não lembro, pros meus pais, né, tipo, não, pode ir, porque aí você vai estudar, você vai, né, e aí eu vim pra estudar, pra morar sozinha, aquela coisa toda da independência de sair de casa, né. Aí você veio pra São Paulo. Eu vim pra São Paulo com muito medo, com muito, muito receio, assim, e aí eu fui ficando, né, fui estudando, fui construindo minha carreira por aqui, atuando em várias áreas, dentro da psicologia. Legal. Ou seja, encarou o desafio e foi pra cima, né? Sim. Eu acho, né, você tá trazendo um negócio aqui de liberdade geográfica que eu ia perguntar pra você. Acho que isso é uma coisa importante pra você, mas você consegue dizer pra gente aqui o que é liberdade financeira pra você? Liberdade financeira, pra mim, tá atrelado muito a como eu gasto o meu tempo. O que o dinheiro me possibilita é ter tempo livre e segurança também. Ou seja, tempo e segurança. Tempo e segurança, acho que são essas palavras-chave. Sim, porque eu tava falando que você, além de psicóloga, é empresária. Isso me chamou muito a atenção, porque eu vi que você rompeu uma limitação, né? Você, como psicóloga, vai ter X dias da semana para atender, com horários, e Y na consulta. E eu falei assim, poxa, o que instigou ela a dar esse próximo passo, de romper esse... Eu falo de tirar o telhadinho da casa, né? Sim. Eu sempre tive uma questão de ajudar as pessoas, mas viver bem do meu trabalho, né? Porque, assim, nas áreas da saúde, psicologia e outras áreas da saúde, a gente tem muito na universidade essa coisa de o seu trabalho ter um impacto social, o seu trabalho faz diferença na vida das pessoas, o seu trabalho salva vidas. Uhum. Só que eles não ensinam a gente como monetizar o seu trabalho de uma forma correta. Não ensina como monetizar. Isso você não aprende na faculdade, né? Não aprende. É só se ferrando muito para depois você aprender o que realmente ali, né? Qual caminho que você tem que trilhar. Então, como você mesmo falou, tem um limite, né? O psicólogo clínico, ele consegue atender X pacientes, até para manter a qualidade
técnica do serviço, né? E aí eu percebi que eu tinha chegado a um teto de ganhos. Então eu falei, tá. O que fez você virar a chave, né? Você falou, bateu no teto, fiquei com o pescoço torto. Falei, como é que eu... O que fez você virar essa chave? Foi uma conversa, assim, com uma colega também de profissão, né? E a gente tava lamentando, assim, várias coisas e falando, nossa, como é difícil. Mas, ao mesmo tempo, a gente queria ajudar mais pessoas, mas tem um limite. E aí ela falou, olha, uma paciente me perguntou uma coisa que eu fiquei reflexiva. Falei, o que foi? Ela falou, olha, ela perguntou, e você não tem uma equipe? Como assim você não tem uma equipe? E aí ela falou, e eu fiquei pensando, Josi, como assim a gente não tem uma equipe? E eu fiquei com essa coisa na minha cabeça. Né? Uma equipe. Falei, mas como? Esse negócio de equipe é só pra quem é grande, uma clínica que, sei lá, fatura múltiplos zeros, né? E depois a gente foi estudar e hoje no mercado, assim, pouquíssimas pessoas têm essa ideia de ter uma equipe clínica com outros psicólogos, onde você vai supervisionar, né? E aí essa minha virada de chave veio quando eu entendi, tá, se eu tiver uma equipe clínica, eu consigo atender mais pessoas, eu consigo faturar mais, eu consigo dar suporte para esses colegas, também psicólogos, né? Da minha experiência, porque nem todo mundo gosta de aparecer, de gravar vídeos, de fazer a parte do marketing, do financeiro. Então, hoje a clínica faz toda essa parte e os psicólogas fazem mesmo o trabalho técnico, né? O trabalho de especialista. Eu vi até no Insta lá que tem outras psicólogas gravando, eu falei assim, nossa, que diferente isso, achei muito legal. Sim. Porque eu acho que é essa ruptura de mentalidade, né? Porque como assim a gente não tem equipe? Que são crenças, né? Que a gente vai colocando e eu acho que, não sei como é que é a sua relação com o dinheiro, né? Desde nova. Você se relacionava bem com o dinheiro desde nova? Como é que era? Não. Descontrole financeiro total. Eu fui aprendendo que o dinheiro tinha que trabalhar para mim ao longo do tempo. Tá vendo, pessoal? Ao longo do tempo, você tem que colocar o dinheiro para trabalhar para você. Não adianta. Sim. Não adianta. Né? E você foi aprendendo isso... Da pior forma possível. Da pior forma, né? Se ferrando ou não? Me ferrando muito. Você se ferrou alguma vez? Não? Não, né? Olha, eu já fiz alguns investimentos, assim, em serviços, na verdade, né? Em investimento financeiro, que não era o que eu imaginava, né? Então, torrei muito dinheiro com questão de marketing, com questão de ir por um caminho, porque, assim, dentro das áreas de saúde tem muito essa coisa, assim, de você estudar, de você se especializar. Então, eu buscava muito a minha segurança em pós-graduação, em cursos de especialização, em extensão, em congressos. Então, assim, eu achava que aquilo ia trazer segurança. Exato. O que eu acho legal disso é que é importante ensinar e aprender o tempo todo. Sim. Porém, se você ficar só se especializando, você vai correr o risco de ficar o quê? Um obeso mental. Então, você tem que converter isso em prática. Em prática. Né? Eu acho que assim, só estudar não adianta. A gente tem que enfiar a cara mesmo no mercado. E só tem um jeito de enfiar a cara. Enfiando. Tentando, fazendo. Não isso. É? Fazendo. Errou. Para mim, o erro nada mais é que um resultado não desejado. A pergunta que se faz é, o que eu aprendi efetivamente com esse erro? Eu coloquei lá um dinheiro e perdi. E aí? Como é que você reagia com essas coisas? Sim. Acolher a frustração, né? Que é inevitável. A gente se frustra porque você coloca uma expectativa ali naquilo. Mas é como você falou, o que eu tiro de aprendizado aqui que eu não vou repetir? Ou o que eu poderia ter feito de diferente nessa situação? E aí você vai, teste, né? Eu acho que o mundo do empreendedorismo, de empresários, é você testar aquilo que funciona para o seu modelo de negócio, para a sua filosofia de negócio. Então... E você, hoje, você interage bem com o dinheiro? Ou seja, porque tem muita gente da área da saúde que... tem dificuldade de lidar com dinheiro, né? É a secretária que liga para cobrar, o cara, eu não sei se ele consegue enxergar a última linha. Eu falo que é de uma maneira simplista. É o que eu ganho, o que eu tenho de custo e despesa, o que sobrou no final do dia. Sim. Mas tem muita gente da área da saúde que tem dificuldade. Sim. E você não precisa ser de exatas, tá? Para isso, você pode ser de humanas também, mas você tem que saber que tem que pagar a conta no final do mês, né? Sim. Hoje, assim, a minha relação é bem mais saudável com o dinheiro. Eu entendo... o que é uma reserva de emergência, o que é um investimento a longo prazo que eu preciso fazer para a minha aposentadoria, né?
são coisas que a maioria das pessoas não pensam, né? E o profissional da saúde, ele tem muito isso, principalmente os médicos, né? A gente atende bastante médicos e eles têm muito isso, viver pelo plantão. Então é assim, ó, com o plantão do hospital X, eu pago o meu aluguel e a minha parcela do carro e sei lá. Aí com o plantão do hospital Y, eu pago a viagem que eu quero fazer, X coisas. Então ele vai vendendo ali o tempo de vida dele, né? E vai ajustando as despesas ali. Já contando com essa ideia do plantão, né? Então, assim, é errado um pouco, né? Porque você depende você vendeu o que você ainda nem tem, que é aquele tempo que você vai trabalhar. Exato. Pra ganhar, né? Faz sentido? Faz sentido, exato. Você está vendendo um negócio futuro que você pode organizar melhor. Eu acho que até é legal, né, o pessoal assistindo a gente aqui, qual que é a dica que você dá para quem é dessa área? Se você pudesse olhar para a Josi lá atrás, recém-formada ou ainda estudando, que dica que você daria para esse pessoal que está aí nessa área de biológicas, vamos dizer? Psicologia é isso? É biológicas? É humanas, biológicas, misturado, é uma né? mistura, exatamente. A primeira coisa, eu acho que é trabalhar autoestima profissional, mentalidade, sabe? Tem a coisa da comparação, né? A ansiedade da comparação. Então, você se compara a pessoas... você vê na rede social e você vê palestra, etc. É um recorte do cenário da vida daquela pessoa. Não é a vida daquela pessoa. E aí você paralisa porque você pensa, não, mas parece que o fulano consegue... O fulano tem uma habilidade de comunicação que eu não tenho. Ele tem um conhecimento técnico que eu não tenho. Então, a primeira orientação é trabalhar a sua autoestima profissional. Autoestima profissional. Autoestima profissional. E a segunda orientação seria assim, é clichê? Mas é buscar sair de fora da caixinha. Da caixinha da psicologia, da caixinha da medicina, da caixinha da nutrição, porque as maiores coisas que eu aprendi sobre gestão de empresas foi com pessoas de outros ramos. Tipo assim, empresários que trabalham com padaria, que trabalham com Parece que marketing. você fez curso, é isso? Você fez curso? Fiz algumas mentorias, fiz alguns cursos também. Pô. Consultorias, né, de a pessoa vir e falar, não, vai por esse caminho aqui, ou eu fiz assim e tal. Às vezes eu concordava, às vezes eu falava, não, esse não é o modelo de negócio que eu quero, porque né, lá na Miranda a gente trabalha muito essa coisa da qualidade de vida, então a psicóloga não tem que ter agenda lotada. A psicóloga tem que ter uma qualidade de vida e aqueles pacientes que ela, né, fature bem, consiga viver do trabalho dela, mas que ela tenha uma qualidade de vida. Então, a agenda lotada não é sucesso, tá? E o que eu gosto de falar, quando alguém vem e fala que tá sem tempo, que a agenda tá lotada, eu falei, você quer tempo? Aumenta o ticket. Aumenta o ticket, você vai gerar tempo. É uma possibilidade. Ah, mas será que... Porque é pensar diferente, né? É pensar diferente. Pessoal, a gente tá conversando com a Josi hoje aqui, que além de psicóloga, ela é empresária. E também tem uma mentoria. Eu falo que mentoria é o conhecimento aqui que a gente pode transferir, estender a mãozinha para trás aqui e falar, senta aqui na frente para ver como é que é. Eu vou, Como assim mentoria? Me conta o que você está aprontando de estar fazendo uma mentoria, né? Psicóloga, empresária, mentoria. O que você criou de diferente? Porque sabe por quê? As pessoas reclamam. É o que eu escuto. Vítimas procuram aliados. Então reclamam. É porque tá difícil. Porque o governo. Porque é isso. É porque a Dilma não engarrafou o vento e assim vai. Né? Mas ninguém quer sair da caixinha, né? Eu acho que esse é um exemplo bom de sair da caixinha. Sim. De onde surgiu a ideia da mentoria? E é não ter medo de arriscar, né? Porque é não ter medo de se ferrar. Exato. Porque se você tiver medo, você paralisa. O medo te paralisa. Medo te paralisa. O projeto de mentoria, ele surge a partir dessa necessidade. Porque eu olhei para o mercado de psicologia e eu não vi ninguém fazendo isso. Tendo a sua clínica com equipe, né? Você dando supervisão ali para aqueles profissionais, fazendo toda a gestão desse consultório. Essa mentoria que eu criei é para psicólogos ou profissionais da saúde que querem ter a sua equipe clínica de forma 100% online. De forma que você tenha essa independência geográfica para tocar o teu negócio, para ser a mente estratégica por detrás do teu negócio, sem vender somente o seu tempo de sessão. Ou seja, você alavancou o negócio, né? Sim. Eu acho que isso aí, assim, eu tenho minha terapeuta, online. Sim. Ela falou, você não vai vir um dia aqui? Eu falei, eu não. Online vai bem. Eu acho que assim, dá para se estabelecer uma conexão boa, né? Não é? Sim, sim. E assim, eu não imaginava isso global, né? Mas pelo que você tá me falando...
Hoje a Miranda tem uma operação assim bem robusta nesse sentido dos países, né, de diferentes fusos horários, por isso que a gente tem uma psicóloga na Alemanha, porque ela pega todo aquele fuso ali da Europa, ali em cima. E hoje a gente consegue desenvolver um trabalho técnico onde a gente tem muita ferramenta, né? Hoje você pode aplicar teste psicológico de personalidade de forma online. Você pode fazer avaliação psicológica também desse paciente que procura, né? Brasileiros que moram no exterior, eles têm uma demanda muito grande de solidão, de não pertencimento àquela cultura, àquele país, o entrave da língua, né? A língua estrangeira, então o português é a língua materna, então aqui mal a gente aprende o inglês na escola, né? Exato. Então tem toda essa questão que exige uma inteligência emocional de adaptação. Né? Então, hoje nós somos especialistas nessa adaptação, nessa interculturalização dessa pessoa nesse país, nos relacionamentos, né? Que tem muito casamento que acaba quando vai, né? Quando sai do Brasil. Quando sai do Brasil. Exatamente. Então, a gente trabalha em terapia de casal, individual, temos grupos terapêuticos, né? Nós temos uma plataforma exclusiva só para os pacientes hoje, onde eles têm ali um suporte além da sessão. Bacana, hein? Muito Sim. bacana. E Josi, me conta aqui, o que é uma vida rica pra você, hein? Não é uma vida de rico, é uma vida rica, Uma vida rica. Olha, uma vida rica pra mim é ter tempo, qualidade de tempo. Ou seja, sempre sobre tempo, né? Que eu falo que o tempo a gente... Dá pra comprar tempo, claro que dá, eu falo. Se você tiver algum assistente, algumas coisas e usar ele com inteligência, mas eu vejo as pessoas muitas vezes falar, olha, aquele cara tá rasgando dinheiro, mas não olha e fala, pô, esse cara tá rasgando tempo. Tá rasgando tempo. Tempo não volta. E tempo de vida, né? Tempo de vida. Porque, não sei se todo mundo sabe, mas todo mundo vai morrer, né? Exato. Tem um limite aí. Então, a vida rica pra mim é assim... Tempo de qualidade. Tempo de qualidade, eu poder ter um momento ali pra tocar minha flauta, né? Eu amo flauta transversal, tô desenvolvendo essa habilidade. Pô, que bacana. Poder fazer minhas leituras, minhas pinturas, coisas que... O lado criativo, O né? lado Eu falo. criativo, É o lado do ócio criativo que eu gosto de falar, que é onde a gente tem ideias, tipo montar uma mentoria. E a criatividade vem nesses momentos. Que é a criança livre nossa, né? Quando você Exatamente. libera a criança livre, é ela que cria de fato. Então, além de tempo de qualidade, você vê o que como vida rica? Você gosta de viajar, gosta de comer, gosta de carro, gosta Viajar. Eu gosto muito de viajar. Você vem de uma família nômade, né? Ir para um lugar em que eu não conheço ninguém, eu não sei como as coisas funcionam, né? Eu não lembro se foi 2019, foi antes da pandemia. Eu fiz uma viagem pra Tríplice Fronteira ali, né? Do Paraguai, Argentina. E a gente foi numa comunidade argentina lá, e, tipo... Tem um zero espanhol, né? É o portunhol. Portunhol. E aí foi super bacana, o pessoal receptivo, assim, você entender como aquelas pessoas... a relação dessas pessoas com o viver é diferente, né? As pessoas têm outra relação com o tempo, né? De que não é uma vida acelerada, não é a super produtividade, que eu tenho que produzir. Pra quê? Né? Então... Pra quê? Traz novas visões de mundo pra mim. Legal, aí você me traz aqui na memória o negócio da ansiedade, né? Que eu olho muito... A depressão é quem fica preso no passado. A ansiedade é quem tá preso no futuro e o pessoal não fica preso no presente. Aí, até pelo tema que você trata aí de psicologia, eu tava vendo, né? Que o Brasil tem um índice de ansiedade altíssima. Aí falam que é por causa da Covid. Mas Covid todo mundo teve. Todos os países tiveram, né? E aí... Eu fui olhar e vi, acho que uma pesquisa de um jornal de psiquiatria no Canadá que fala que é o excesso de tela. O brasileiro fica 5 horas e meia de tela. Sim. Então, a ansiedade, né, é o mal nosso que a gente tem aqui, que eu acho que, assim, quando a gente fala de trabalhar autoestima, trabalhar autocuidado, talvez seja a coisa mais importante que alguém pode trabalhar internamente, né? Sim, com certeza. Essa influência de telas, né, é um dos fatores que acarretam esse nível de ansiedade elevado na população brasileira. Como funciona a ansiedade, né, no nosso cérebro, na nossa mente, assim? Conta pra gente aqui, que acho que isso é legal até para tanto pais quanto adolescentes, olhando aqui. Na ansiedade é como se o nosso cérebro ele não funcionasse da forma que ele tem que funcionar. Os pensamentos na caixinha do pensamento, a interpretação, a percepção em outra caixinha e etc. Então, o que acontece? A pessoa que tem ansiedade, o cérebro ansioso, ele sempre vai ter uma visão pessimista
E na psicologia a gente chama pensamentos intrusivos. São pensamentos que a pessoa duvida da capacidade dela. A gente pensa a ansiedade como uma moeda, em que a cara é o medo e a coroa é a ansiedade. Tá. Então, se a pessoa tem ansiedade, ela tem o medo de algo. Aí pode ser o medo de falar em público, o medo da exposição, o medo do julgamento, o medo de algo específico, como viajar de avião, enfim. E aí o cérebro interpreta aquele perigo que aparentemente é bobo, entre aspas, como um risco de vida, digamos assim. Risco de vida. Isso. Então a pessoa vai interpretar todas as possibilidades, por exemplo, alguém que tenha a ansiedade ligada ao medo do julgamento, a falar em público, o cérebro dela vai interpretar como se aquilo fosse um risco à própria existência dela. Então é muito complexo. Então não é só pensar positivo que passa. Exato. Né? Eu ia falar, tem que encarar esse medo? Sim, tem que encarar esse medo não sozinho, porque a gente não tem ferramentas, né? Mas com bom acompanhamento de psicoterapia, né? Com bom protocolo de atendimento, você consegue superar esse medo e fazer... Porque pensa, se você tem, sei lá, 30 anos de idade, o teu cérebro tem um funcionamento de padrão há 30 anos. Tem todo um hábito instalado ali. Tem todo um hábito instalado. Então chega um momento que você fala, não... Eu tô percebendo que isso tá atrapalhando a minha vida, a minha produtividade, meus relacionamentos. Eu deixo de conhecer pessoas porque eu tenho medo de me expor. Eu deixo de, sei lá, aceitar novos projetos de trabalho porque eu tenho medo de fracassar. Então, a gente vai mudar essa ferramenta do cérebro, entre aspas. Vai reprogramar de alguma forma, né? Eu não gosto dessa palavra reprogramar, porque tem muito, né, charlatão aí no mercado que usa isso. Mas é como se a gente fosse mudar as estruturas cognitivas, fosse mudar a sua percepção, fosse criando em você ali uma inteligência emocional. Porque assim, você não vai deixar de ter medo. Inteligência emocional, essa é uma palavra importante. Sim, você não vai deixar de ter medo, mas o jeito que você vai encarar o seu comportamento, a sua emoção vai ser diferente. Exato, você vai aprender a lidar com esse medo que vai aparecer. Isso. Que é do lado de cada porta e do lado de lá da porta. O que mudou? Você tem que passar pela porta e ver que... Será que eu vou morrer se eu passar pro lado de lá? Sim. Né? Pô, que bacana, que bacana. E tem alguma experiência tua específica que você fala, vixe, me ferrei. Aqui eu me ferrei. Não só de investimento, né? Eu queria escutar isso. Você pode falar se foi com grana, tipo, o que você efetivamente fez para encarar isso? Eu acho que Nossa, é complexo, né? Tem algumas situações que eu não posso contar aqui, porque vou me comprometer. Eu acho que, assim, de tudo a gente tirou um aprendizado, né? Por mais que as experiências sejam negativas, você, como a gente falou aqui no começo, Exato, né? tem um aprendizado que tá ali. Sim. Eu acho que eu tenho uma experiência, assim, relativamente perdeu recente. Tudo financeiramente? Não... Que eu investi em uma mentoria, assim. Tá. Que eu acreditei que, tipo, não, essa aqui vai me... Você investiu e falou, essa aqui vai me levar. Vai me transformar. Um valor bem relativamente alto. E assim, a promessa de venda era uma... Só que a entrega... Foi outra. Não era, sabe? A entrega foi outra totalmente diferente. Então, fiquei super frustrada, porque, né, coloquei dinheiro, tempo, expectativa. Mas eu entendo que, assim... É sempre 50% da culpa, né? Porque eu sempre analiso meus comportamentos depois, que, né? Eu, frustradíssima, eu pensei, tá, mas o que de sinal? Porque as pessoas dão sinais, né? O que de sinal tinha aqui que eu não vi? Que você não percebeu, né? Que eu não percebi. Você percebi. fez uma escolha, consciente ou não, você Sim, fez. fiz. Mas você trouxe um negócio legal, de anotar, de refletir depois. Depois. Que eu acho que é aí que tá o aprendizado. O que eu escrevo? O que aconteceu ali? Como é que eu encaro isso, né? Tem gente que prefere botar debaixo do tapete. E não olhar para o E não olhar, falar, já foi. Mas eu acho legal, porque é aí que tá o aprendizado. Escrever, olhar, detalhar. Sim. E aí você olhou e falou, onde eu comi bola, né? Onde eu comi bola, exatamente. E aí eu vi que, tipo, realmente eu tinha ido pela emoção, né? Porque teve ali o negócio do gatilho emocional, tipo, cara, é isso que eu tô precisando. Então, vamos lá. Só que aí depois eu vi que, tipo, tá, mas aqui, olha... Nesse texto, falava X coisa, então você não percebeu. Porque eu sempre penso que, assim, independente do que aconteça, a gente tem uma parcela de responsabilidade. Sim. Você está me trazendo um exemplo que quem compra é o cérebro
límbico nosso, é o nosso animal, é onde está a emoção. Verdade. É o que ataca ou defende. Não é a razão. Não é a razão. Quanto mais você consegue trazer para o lado da razão antes de tomar a decisão, melhor. Sim. Mas o que você falou eu concordo em gênero, número e grau. A minha emoção vai lá, o meu límbico vai, ataca ou defende. Eu comprei, aí eu falo, agora já foi. Agora já foi. Aí eu posso olhar e ir aos poucos ensinando e trazendo para o meu lado de razão, falando, poxa, peraí, que ponderações eu tenho que fazer para isso? Sim, sim. Na psicoterapia, a gente trabalha muito essa coisa, assim, dos padrões, né? Quando a gente vai ver a história de vida da pessoa. Então, um exemplo, a minha questão é relacionamento. Então, eu tenho um problema de me relacionar, eu sempre consigo, sei lá, relacionamentos que são fracassados. Já tô no meu 5º casamento, já tô na, sei lá, né? E eu quero saber o porquê. Então, a pessoa chega o porquê. Um dos trabalhos do psicólogo é esse trabalho técnico-racional de entender, vamos voltar aqui. Nesse primeiro relacionamento, você tem um padrão de comportamento, de emoção. No segundo, a mesma coisa. No terceiro, também. O porquê vai trazer a crença. Vai trazer a crença, que a pessoa carrega. Exatamente. E aí, assim, todos os ex são péssimos, né? E a pessoa é um alecrim dourado, não tem defeito. Exato, não existe isso, né? Não existe isso, né? Claro que as Mas pessoas você têm tá no defeitos. 5º casamento, não? Deus me livre. Ah, bom, eu achei que era... Não, até agora só um. Eu espero ficar nesse por muitos anos. E o Josi, me conta um negócio aqui. Você se considera hoje, né, agora empresária, já com experiência, pronta para gastar o dinheiro naquilo que você ama fazer? Porque para gastar dinheiro a gente vai lá e vai no shopping e gasta. Eu quero saber, pronta para gastar naquilo que você ama. Você fala assim, eu tô bem alinhada? E fala assim, não, eu tenho consciência que eu gasto naquilo que eu amo hoje. Sim. Hoje eu tenho consciência que eu acho que viagem é investimento, não é gasto. Viagem para mim é investimento. É. Então eu vou na viagem, eu falo, não, eu vou... Óbvio que eu programo, eu faço um orçamento antes, né? Mas o que faz sentido pra mim hoje, gastar meu dinheiro é o conforto da minha família, obviamente, né? Primeiro, e o meu conforto, e segundo é viagem, assim, eu não quero ter uma Porsche, eu não quero... Não, nada disso. Você gosta de viajar? Eu gosto de viajar. É experiência de vida mesmo, né? Tá muito alinhado com o que eu gosto. Eu gosto também, eu falo que o que alimenta a minha alma é viagem. Eu gosto de viajar. Então, se eu puder, se eu puder trabalhar remoto, viajando, pelo menos 8 semanas do ano eu faria isso. Eu já tô em 4. Eu já tive muito pior, hein? Já tive uma semaninha só. É um gráfico ascendente, é exato, isso aí. Exato. Exato. E você falou uma palavra que é planejamento, né? Como é que você lida com... Você pega aí, você está falando da Clínica Miranda, você já pensa o ano de 2024 em termos de planejamento? Sim, eu já tenho um rascunho do que eu quero, os resultados que eu prospecto, né, pro ano que vem. O que vai depender de mim, o que vai depender da equipe. O que eu preciso ter de parceiros, né, porque nenhuma empresa sobrevive sem parceiros, sem... O apoio externo ali, porque quando você começa a empreender sozinho, né, você é tudo, você é o financeiro, o atendimento, você é o marketing, você é... Eu falo, você tá com o teu computador jurídico. Ali, deu problema, se você telefonar, vou ligar pro Helpdesk, aí vai tocar outro telefone meu. Não é isso? É tudo. Exatamente. Isso é empreender. Isso é empreender. As pessoas acham, não, tem aquela percepção de ficar na pseudo-zona de conforto, Sim. Quando você é CLTista, só que tem alguém lá em cima que toma uma decisão e pode amanhã chegar e te demitir. Então é uma zona de conforto peronomútil, né? Então quando você está empreendendo, é você com você mesmo. Sim. E conforme você vai, né, conquistando aí um aporte financeiro, você vai podendo investir, né? E não tenha medo de investir, né? Se você é empreendedor e tal, não tenha medo de investir no teu negócio. Porque... o lucro vem depois, assim, né? Mas primeiro você tem que investir. É como uma criança, né? Uma empresa, sei lá, que tem 1 ano, é um bebê. Você não vai querer que o bebê corre. E você está falando em investir. Você separa uma quantia por mês para você? Como investimento? Como é que funciona isso, a sua cabeça nisso? Tudo dedicado à Clínica Miranda? Você fala, não, tem um pedaço aqui que eu já estou pensando na minha viagem, que eu já estou pensando na minha reserva de emergência, como você colocou. Você separa todo mês um valor e... Separo no mínimo 10, 20% aí, né? Para a questão da reserva de emergência. E é uma coisa que eu aprendi, né, com as finanças, é que PJ e CPF tem que estar separado. Tem que estar separado, né? Porque os empresários brasileiros, via de regra, eles gostam de juntar os dois bolsos, né? Junta tudo, Isso é uma coisa que eu já reparei no mundo da reestruturação. Junta tudo.
E a pessoa física tem que estar separada da pessoa jurídica. Da pessoa jurídica. E ela traz um percentual interessante aqui que eu gosto de trazer pra galera, 10 a 20% você paga você investe em você. Não importa se é R$10 toda semana, se é R$50, porque as pessoas falam, mas isso é muito pouco. Quanto mais cedo você colocar a grana para trabalhar para você, mais cedo ela vai te dar frutos. Sim. Simples assim. E as Sim. pessoas não entendem. Para você ver a importância disso, né? Quando eu fiz a transição de carreira, logo quando eu me formei, eu trabalhei em empresa, com avaliação psicológica, e depois eu fui trabalhar em hospital. Então, trabalhei muitos anos na área hospitalar, e quando eu queria sair do CLT e... O que virou essa chave? Então, você contou aí a história da tua colega? Sim. A saída do CLT para eu vou viver de clínica. Eu vou realmente investir nisso aqui, que é o que faz sentido para minha vida, é o que eu gosto de fazer. Alinhado com o teu propósito, né? Com o meu propósito, exatamente. Porque quando você trabalha CLT, qualquer instituição, você é submetido às políticas daquela instituição. Sim. Você tem que seguir. Então, eu me via você muito limitada. limitada. Você está na casa da empresa, né? Você está na casa da empresa. Respeitar as regras da empresa. Exatamente. Então, eu via que o meu trabalho poderia ser mais, mas era muito limitado, né? Por conta das regras e tudo mais. Então, veio a Covid, e aí eu peguei a Covid quando não tinha vacina. Ou seja, aquela zona de incerteza e medo, Incerteza e medo. E aí, o que aconteceu? Eu quase fui dessa pra melhor. E aí eu falei, não é essa vida que eu... Se eu morresse hoje, não Esse sabe? foi o clique que você olhou e falou, gente, a vida é uma só. A vida é uma só. Aí você foi e mudou. Eu gosto de trazer essa pergunta porque as pessoas falam, é muito fácil, porque fulano tem isso, tem aquilo. E eles inventam desculpa para não mudar. Eu não tô dizendo, quer continuar como CLTista? Ótimo. Sim, mas você quer passar opção. pro lado de lá? Dá para fazer isso com o trem parado? Não. Vai ter que trocar a roda do trem com o trem andando, não é isso? Então você era CLTista, tava lá trabalhando. E aí, como é que foi Você se desvinculou? Você tinha uma reserva de emergência? O que foi Porque todo mundo fala, é bonito na teoria. As pessoas gostam de falar de gasto, gostam de falar de investimento, mas ninguém fala do ganho. E eu queria botar uma lente nessa janela aí. Sim. Traz pra gente isso que é legal. Eu não tinha reserva de emergência, não tinha. Ganhava bem no hospital, mas assim, gastava tudo do próximo mês eu já estava devendo. Já estava comprometido. Isso, no cartão de crédito. Já estava no cartão de crédito. Exatamente. Aham. E aí eu fui estudando um pouco sobre finanças e entendendo o que era uma reserva de emergência, porque eu não sabia. Se não estudar, não tem jeito. As pessoas acham que estudar é assim, entra no Google, procura, tá? Eu acho que é aprender a pensar que a gente tem que trazer Sim. aqui. Você foi atrás de um conhecimento que você não tinha. Não tinha, exatamente. Beleza, continua. E aí eu pensei, eu vou sair aqui, e aí? Aí vem as crenças limitantes, né? Total. E se? E se? E se eu não tiver paciente? E se ninguém me procurar? E se ninguém quiser passar comigo como psicóloga, né? Embora eu já, sei lá, 7 anos já que eu trabalhava, mas veio essa crença, né? Porque é a incerteza, você vai se jogar em algo que as pessoas dizem que clínica em psicologia é muito instabilidade, não é. Se você tiver um bom planejamento, uma boa administração, pelo contrário, assim, eu acho que eu ganho assim uns 15 vezes mais do que eu ganhava hoje. Hoje, né? Do que eu ganhava. Do que você ganhava quando você estava como CLTista. Exatamente. 15 vezes. E assim, uma jornada, obviamente. 15 vezes, hein, pessoal? Mas assim, não tem segredo, né? Não é que caiu do céu. Não é que caiu do céu, um Como é processo. que você atravessou pro lado de lá? Você fala, apareceu a crença limitante, como é que... O que você fez aí? Vamos, conta essa história pra gente. E aí eu pensei, que né? Tá legal. Eu posso fazer essa transição, mas eu tenho que ter uma reserva financeira que me permita viver 6 meses investindo nisso, e durante 6 meses, mesmo se eu não tiver nenhum paciente, eu consigo pagar minhas contas essenciais. Essenciais, com aquele valor. Né? Eu gosto de separar, tá? Essenciais, extra e estilo de vida. Sim. Essencial, é o básico. O básico. E aí? Então, eu fui juntando.
E aí, durante uns 6 meses, eu acho, assim, eu cortei tudo que podia cortar. Pandemia não saía mesmo, né? Você não tinha como gastar. Nem eu fazer compra na internet. Falei, não vou fazer compra na internet. E aí eu fui, né? Teve a minha chefe também, eu conversei, fui bem honesta com ela. Falei, olha, isso aqui não faz mais sentido pra mim, eu gostaria de sair, assim. E ela foi super, super humana, assim. Ela falou, não, eu te mando embora, desde que você treine outra pessoa pra ficar no seu lugar, né, e tal. E assim foi feito. Então, quando eu resolvi dar esse passo, com muito medo, com certeza, mas eu já tinha ali uma reserva de 6 meses, né? Tive o apoio do meu marido também, que ele falou, não, se der ruim, não se preocupa que a gente dá um jeito aqui. E aquela história, se deu ruim, pior cenário, você ia voltar a ser CLTista. Sim, certo? A experiência eu já tinha, né? Então... Eu acho que... Anota aí, porque esse é um grande aprendizado. O medo não tem jeito, ele é um sentimento básico que você tem, você vai ter que aprender a acolher. O que você tem que fazer é se planejar para fazer essa transição. Certo? Não é sair, vou de qualquer jeito. Vou. Decidi hoje, daqui a um mês eu quero... E as pessoas que têm ansiedade, né? Eu tenho ansiedade também, já trabalhada de muitos anos de terapia, né? Quem não tem que atire a primeira pedra. Sim, de muitos anos de terapia, mas assim... as pessoas têm ansiedade pelo resultado. E imediatismo. Eu quero já. Imediatismo, exatamente. Então, você começa um negócio com 3 meses, você não tem ali o retorno que você acha que tinha que ter, você desiste. Você fala, não, isso aqui não tá dando certo. Né? Eu acho que é a história da constância, né? As pessoas, elas ficam no caminho porque elas desistem, porque falam, não, isso não é pra mim. Aí escutam um ou outro que vai lá e pega uma pá e alimenta a crença limitante. Daí ele fala, vixe, não, eu te falei, né? Era pra ficar assim, assado. Talvez se você tivesse... Eu tava vendo uma peça de teatro lá da Alcione. Alcione acho que é lá do Maranhão, né? Eu tô lembrando aqui de você, né? Se você te escutasse lá a vizinha falando, não vai embora, fica aqui no Ceará, você tava lá até hoje. O que não quer dizer que você tivesse sucesso lá. Sim. Mas você encarou a mudança. Sim. Né? Não é qualquer um que encara. Mas assim, cada um tem o seu talento. A pergunta é, você descobriu e você transformou. Sim. Senão... Eu acho que algo que é inquestionável é o resultado que você tem. Né? Eu via o resultado nas vidas dos meus pacientes. É isso. Então, eu via que a pessoa chegava ali super fragilizada, com o emocional abalado, né? Por questões de trabalho, relacionamento e etc. E depois do processo, ou já durante o processo, eu via resultado. Eu via que aquela pessoa já conseguia dar os passos, né? E trilhar o caminho dela. Então, eu falei, não, o que eu faço, eu acredito nisso aqui porque eu vejo o resultado. Não é possível que isso aqui não vá dar certo. Né? Então... E você acaba ajudando as pessoas, não só nessa transformação interna, né? Que eu acho que está muito ligado ao teu propósito, mas é um negócio de ter uma mentoria para ajudar pessoas a replicar isso, né? Eu tenho um colega amigo que faz a mesma coisa que você faz com festinha de criança. Ele forma recreadores pelo Brasil afora. Que legal, cara. O que é legal? Dá para fazer, gente. Entendeu? Eu acho que é esse o ponto. Dá para fazer, dá para transformar. Então, ao invés de reclamar, eu acho que eu gosto de usar um termo que é o TBC, né? Tira a bunda da cadeira, vai lá e faz. Vai lá e faz. Sim. Corre atrás. Descobre qual que é o teu negócio e para de culpar o mundo. Quando você atinge esse grau de maturidade, de parar de culpar o mundo e saber que tem um responsável, que é você que tá com a caneta na mão, e mais ninguém. E assim, eu falo isso muito em restauração de empresa. O problema da empresa ou é gestão ou é mercado. A gestão... É o quintal de casa, é onde você arruma. O mercado, eu tenho que sofrer as oscilações, se o dólar sobe, cai e tal. Por que o financeiro é tão importante? Porque lá é onde passa tudo, é a foz do rio. Tudo passa lá. Se você ganhou, perdeu, precificou certo, errado, aí fala, não, a culpa é do financeiro. Não é. Então tem que aprender a ler número. Gostando ou não, no papel de pão, na planilha, você tem que aprender a ler o número e falar, isso aqui é bom, isso não é bom, isso dá dinheiro, isso não dá dinheiro. Isso é muito importante. Eu acho que isso é um grande movimento bacana para passar aqui assim, e para mostrar que não é porque você é de biológicas, de humanas, de exatas e tem que aprender a lidar com isso. Se você quiser tirar o telhadinho da sua casinha, você vai ter que aprender a lidar com números. Com números e... Quando eu escolhi psicologia, eu queria fazer jornalismo. Ou psicologia, ou música, na verdade. Só que ou seja, a minha mãe... não tinha nada a ver com número. Nada a ver com número. Música até vou mais dizer ou menos, que cabe, né? Matemática. E a minha mãe falou, música você não faz.
Porque música não dá dinheiro e tudo mais. Não dá dinheiro, né? Aquela coisa. Então, isso é uma... Eu queria que você falasse depois sobre essas crenças que a gente carrega. Música Sim. não dá dinheiro, tudo. Mas e aí? Aí você... E aí, falou, ou faz jornalismo ou faz psicologia. E aí eu falei, tá, pra onde eu vou, né? E quando você é adolescente ali, tipo... Você não tem ainda, né, maturidade para ter clareza do que é o teu propósito, né? Exatamente. E assim, eu fui muito feliz na minha escolha, porque eu me encontrei dentro desse mundo da psicologia, né? Mas assim como a minha mãe falava que música não dava dinheiro, quando eu entrei na faculdade de psicologia, os professores falavam, se você quer ganhar dinheiro... Psicologia não é pra isso. Fisioterapia, psicologia. Fisioterapia não é pra isso. Mas você vê como tem alimentação de crença? Onde Sim. a gente passa? E replicação de crença, né? Replica. Esse Exatamente. é o ponto, né? O que você via de crença de dinheiro quando você era pequena? Você tá falando, isso não dá dinheiro. Dinheiro é sujo? Dinheiro é sujo. Tinha muito uma questão que era opostos lá na minha casa, né? A minha mãe era aquela pessoa regrada, assim, que ela tinha as contas, tudo certinho. E o meu pai era aquele assim... Ganhou, gastou. Um era dentro da caixinha, outro era fora da caixinha. Exatamente. Então, acho que eu fiquei um pouco no meio termo ali, né? E assim, eu venho de uma família humilde, né? A gente nunca teve muita grana e tal, assim. E eu sempre tive essa coisa de, tipo assim, eu acho que eu posso mais. Então, eu via pessoas viajando, tendo experiências que eu não podia ter. É aquela história, por que fulano pode e eu não posso? E aí eu sempre tive uma coisa assim, que não era inveja do fulano porque ele tem e eu não tenho. Era assim, como foi que ele conseguiu chegar ali? Ó, a Josi está trazendo aqui a pergunta que é a pergunta mais poderosa se você quiser mudar algum comportamento seu. Como foi que ele fez isso? Como foi? E aí, eu sempre vi o estudo como uma possibilidade. Eu percebia que essas pessoas tinham em comum o estudo, né? Fosse o estudo regular de faculdade, universidade, ou cursos, ou aperfeiçoamentos, mentorias, enfim. Tinha um estudo em comum. Então, eu falei, se é esse caminho, eu vou por aí. Né? E aí veio toda essa questão, né? E todo mundo à minha volta, até alguns amigos, né? Tipo assim, mas como você... Eu tinha um tio aqui, né? E tal, que me apoiou no começo. Mas assim, todo mundo fala, mas como você vai largar tudo que você tem aqui? Tipo assim, eu era adolescente, gente, o que eu tinha? O que é largar tudo, né? Pois é. Então, as pessoas falavam da zona de conforto, de você já ter uma rede de apoio ali, os amigos, de ser a região que você já sabe onde ficam as coisas, pra ir pra São Paulo, a selva de pedra, né? Que as pessoas chamam. Só que a minha vontade era mais, né? Eu tive medo, obviamente, assim, muito medo. Mas... Você sempre lidou com ele. Eu lidei com ele. E eu acho que é a vontade, né? A vontade que eu acho que é o que move a gente a dar o próximo passo. Sim, eu queria muito. Então, assim, via estudo, então, que eu vou ter conforto, que eu vou poder viajar, que eu vou ter uma casa bacana. Bora estudar. Vamos estudar. Essa via aqui, vamos estudar. Então, foi isso que me encorajou, porque eu entendi que esse era o como das pessoas que eu me inspirava. E a gente tem que se inspirar, né? Tenha mentores, né? Eu tenho mentores. Então eu falo que a gente tem que ter mentor, porque passarinho que anda com morcego mexe de cabeça para baixo, né? Se você for pro lado oposto, você vai ser contaminado por aquela energia que está em volta de você. Sim. Se for uma energia que todo mundo, vida, azar, não sei o quê, você quer procurar problema ou quer ver, liga a TV, você procura. E você vai ter, exatamente. Isso. É tão simples quanto isso. Sim. E você dá alguma... Eu gosto de perguntar, se você traz alguma dica de livro aí para o pessoal que assiste a gente, algum livro que você tenha lido, que você fala que te motivou também nessa transformação. Pode ser de qualquer coisa, tá, Josi? Até de criatividade, de qualquer... Pra mim é difícil escolher livro, viu? Porque eu leio pra caramba, então... vamos pensar. Sem leitura não há cultura, né? Sem leitura não há cultura. Eu vou indicar um específico que eu acho que vai ajudar a ressignificar o sentido da vida. Tá. Que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu já ouvi falar desse livro. Eu, pessoalmente, não li. Sim. É um livro curtinho, uma leitura super boa, assim, de uma médica, né? Que ela escreveu, ela é uma médica paliativista. Tá. Que cuidados paliativos é quando o paciente, ele não tem mais uma expectativa de vida porque a medicina já fez tudo o que tinha para fazer, tá. Né? O organismo não tá respondendo e ele tem que ter uma morte confortável,
né? Entendi. E aí tem os cuidados paliativos, uma equipe especialista nisso. E ela escreveu esse livro sobre as impressões que ela tem dos arrependimentos das pessoas frente à morte, do comportamento das famílias frente à morte. Bacana. E o título já diz, né? A morte é um dia que vale a pena viver. Então, tudo que você tenha hoje, né? É hoje, aqui e agora, né? Os seus projetos. É importante se planejar, é importante pensar no futuro. Sim, mas a sua mente, ela tem que estar 80% do tempo conectado com aqui e agora. Exato. É importante planejar, é importante pensar no futuro, é importante um monte de coisa, mas o mais importante é a pessoa mudar ela mesma e saber que ela tem que lidar com o lado psicológico, com as emoções dela e, de fato, saber por que ela quer mudar. Se ela fechar essa pergunta, ela vai para a próxima. Como é que eu faço agora? Né? Que é o que você estava trazendo aqui pra gente. E legal, e Josi, se você, vamos lá, você tem aqui 1 minuto em rede nacional. Meu Deus. Hein? Todo mundo para assistir, nacional e internacional, tá? Internacional, exatamente. Até o pessoal lá de fora vai te assistir. Quem diria, né? A menina que veio do interior do Ceará em rede internacional. Qual que é a mensagem que você passa pra nossa audiência? Você tem 1 minutinho, você fala assim, olha, que mensagem você gostaria de passar? Ó. Calma. Essa vai aqui cronômetro. Tá aí 1 minuto. Não, você pode falar. O que você... O que você gostaria de deixar carimbado nessa galera? Assim, ó, eu penso que, independente da área da sua vida, o seu emocional, a sua mente, ela controla tudo. Então, mesmo que você tenha os melhores mentores, as melhores capacidades técnicas, os melhores recursos financeiros, se você não tiver inteligência emocional para os seus relacionamentos, para os seus negócios, para a sua autoestima, para a sua relação com você mesmo, nada disso vai servir. Então, invista em inteligência emocional. E eu nem falo só de psicoterapia, não. Porque tem outras formas de você... Mas procure bons profissionais, pelo amor de Deus. Não acredite em solução milagrosa de internet, que há 3 sessões, 5 sessões, eu curo sua ansiedade. Esquece. Todo resultado que é duradouro, a longo prazo, ele requer tempo e dedicação. Então, tudo que você vê que é muito milagroso, é muito rápido... Do ponto de vista emocional, ele não vai funcionar. Porque você resolve o seu problema em um ponto, mas depois ele vai retornar. Você resolve a sua ansiedade por alguns meses, mas depois ela vai voltar. Porque você não resolveu em profundidade. Você resolveu olhar só para a superfície. Então, a minha mensagem é: invista em inteligência emocional. Pô, bacana, hein? Porque isso vai te levar para caminhos melhores. Anotou aí, galera? Eu acho que essas dicas são as dicas de ouro, tá? Legal, pô. Gostei. Obrigado. Eu também, aí. viu? Obrigado pelo convite. Estava nervosa no começo, mas me senti super à vontade aqui com você. Mas é isso aí, poderemos ficar aqui por horas conversando. Eu falo, ó, terapia hoje é de grátis aqui com a gente. É uma amostra grátis. Obrigado. É isso aí.